Pessoal, Brasília tá pegando fogo. O deputado Luiz Miranda pediu a prisão do ministro Onyx Lorenzoni. Olhem só, e ambos são do mesmo partido, eles são democratas. O DEM tá só de olho nessa situação e quem também está observando muito de perto e com um sorriso no rosto é o Centrão. Eu vou explicar para vocês toda essa situação porque amanhã tem o depoimento do Luiz Miranda junto com o irmão, que é o servidor público do Ministério da Saúde, que aparentemente denunciou todo esse problema de corrupção envolvendo a compra da Covaxin. E podemos esperar amanhã um depoimento, assim, vocês que são barraqueiros, vocês que gostam dessas coisas, de gritaria, baixaria, eu detesto. Eu detesto, eu sou alguém fino, como vocês podem ver, Paulinha tá aqui para atestar. Eu detesto barraco na CPI, eu não acompanho isso. Quando tem barraco, até troco de canal no YouTube, porque eu odeio barraco. Mas vocês que são barraqueiros, adoram uma Márcia Goldschmidt, um ratinho, amanhã vai ser um dia quente, porque possivelmente vai ter Hélio Negão, Flávio Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, Queiroz, vai estar toda a patota lá para intimidar o Luiz Miranda, que já sofreu uma intimidação ontem e é por isso que ele está pedindo a prisão do Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni, que é ministro, ele é secretário-geral da Presidência da República, ele concedeu uma entrevista, eu não sei se foi uma entrevista, né? Foi um pronunciamento, porque na hora de responder as perguntas ele levantou e foi embora. O Onyx Lorenzoni concedeu nessa entrevista, ou nesse pronunciamento, ele falou que o presidente Bolsonaro estava colocando a Polícia Federal na cola do Luiz Miranda e também do irmão dele, o servidor que fez a denúncia. E assim, isso foi uma intimidação. E ele falou o seguinte, olha, Deus está vendo, tem a justiça de Deus, tem a justiça dos homens. Um negócio extremamente intimidador. O próprio Luiz Miranda falou que a postura do Onyx foi uma postura de gangster. Olhem só o que o Luiz Miranda disse. Luiz Miranda e seu irmão vão prestar depoimentos amanhã à CPI. Ambos alertaram Bolsonaro de possíveis irregularidades na compra da Covaxin. O deputado Luiz Miranda acaba de apresentar um ofício à CPI pedindo que a comissão determine as prisões de Onyx Lorenzoni e Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Hoje pela manhã, o Renan Calheiros, que é o relator, ele falou que se o Onyx Lorenzoni continuar, ele falou em entrevista e também enquanto relator da CPI, se o Onyx Lorenzoni continuar pressionando a CPI, continuar intimidando, vão solicitar a prisão de Onyx Lorenzoni. No pedido, Miranda afirma que a coletiva de ontem, no início da noite, conduzida por Onyx e Elcio, tinha como objetivo prejudicar a espontaneidade dos depoimentos do deputado e do seu irmão que vão ocorrer amanhã. No caso, este site, né, o antagonista, revelou que Miranda alertou Bolsonaro, blá blá blá. E aí vem aqui, vamos abrir aspas no ofício que foi encaminhado pelo Luiz Miranda à CPI. Certamente que o momento escolhido para que o senhor Onyx viesse a público tem a ver diretamente com o intuito de coagir e reprimir as atividades desta CPI, com a perversão do devido processo legal, isto é, de prejudicar a espontaneidade de nossos depoimentos. Miranda afirma também que durante a coletiva ele e o irmão foram vítimas de ameaças que contaram com o apoio de todo o aparato estatal da Presidência da República. Olhem só, há ameaças claras desprendidas contra mim e meu irmão em público, ou melhor, com repercussão nacional e internacional, proferidas por um ministro ladeado por um investigado dessa CPI. E ele até cita aqui o artigo 344 do Código do Processo Penal. Brasília tá pegando fogo e calma que tem mais, tem mais. Usar violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. No documento, Miranda cita alguns termos usados na coletiva. Vai pagar na justiça, que Deus tenha pena do senhor. Trair o presidente Bolsonaro, trair o Brasil. Se junta a todo o mal que há na política brasileira. O bicho tá pegando, pessoal. E assim, eu nunca vi, eu até peço que você coloque aí nos comentários, eu sinceramente nunca vi um homem-bomba na política no estilo Luiz Miranda se sair bem. Eu nunca vi. Eu não lembro também de muitos, eu até estava conversando com o Alisson. Os mais antigos no canal vão lembrar dele. Ele não aparece mais no canal, mas a gente conversa com frequência. A gente não lembrou esses homens bomba, né? Que se algum deles se deu bem. Por exemplo, a gente pode citar quem? Pedro Collor? Definitivamente Pedro Collor. Pedro Collor não se deu bem. Definitivamente. Perdeu tudo. Pedro Collor, inclusive a esposa. Mas isso é outra história. O PC Farias também não se deu bem. O Bob Jeff, que agora está ensinando o bolsonarista a expulsar Satanás, foi preso. Tá solto, mas agora foi preso. Quem mais? Eu não lembro de outros. Será que Luiz Miranda vai terminar bem? Eu não tô falando que vai ser preso, então já estão até... Depois eu comento. Mas assim,
eu não acho que ele consiga se reeleger, não. Porque ele traiu uma base de eleitores dele. A base de eleitores dele é bolsonarista. E agora ele está contra Bolsonaro. Ele vai ter voto de progressista? Difícil, hein? Difícil. Não vai se reeleger. E já está sendo falado em Brasília, pelos colegas deputados do Luiz Miranda, que ele é vaidoso. Luiz Miranda é vaidoso e, principalmente, ele vende a mãe para ganhar popularidade, para ganhar notoriedade. Colegas do deputado dizem que ele é vaidoso e tem credibilidade, porém com restrições, mas admitem a gravidade dos fatos revelados. Vamos ler aqui para vocês. Todos eles revelaram o antagonista, claro, sem revelar a identidade. O Miranda tem credibilidade, mas com restrições, eu diria, ou seja, não é muito confiável. Não é um cara que dá para confiar de olho fechado, é muito vaidoso. Se for preciso vender a mãe para aparecer, ele vende. Mas claro, isso não afasta o potencial de gravidade do assunto que ele e o irmão levantaram, afirmou um parlamentar com mais de 20 anos de vida pública. O governo federal está preparando um dossiê para ser usado contra o Miranda, porque ele tem alguns problemas na justiça, aparentemente, e eles vão ser expostos talvez amanhã na CPI. Assim, vai ser uma queda de braço entre o Luiz Miranda e o Onyx Lorenzoni. Um dos dois vai cair. Um dos dois vai sair preso nessa história aí que já estão falando. E essa pode ser a primeira prisão da CPI. E como eu falei, o Centrão está observando tudo, vamos chegar no Centrão. Para um outro deputado, em seu segundo mandato na Câmara, aspas, não tem meio termo nessa história. Alguém vai se sair mal. O que está sendo denunciado é algo muito grave. Se o Luiz Miranda estiver blefando, ele vai ser caçado. Mas ele é do tipo de pessoa capaz de entrar na sala do presidente e gravar tudo. Ou seja, é um sacana, né? Não se faz isso. É o pior tipo de político, aquele que grava tudo. Mas ele, então, enfim, acho que ele deve ter provas. Se não tiver, está enrolado. Se for verdade, é o Onyx quem vai se dar mal, porque ontem agiu como se quisesse obstruir as investigações. Aí outro falou assim, o Miranda é aquele sujeito problemático, mas parece que não está inventando história. Sobre o Onyx não precisa nem falar, afirmou o deputado. Porque o Onyx Lorenzoni teve esse hábito, né? Ele foi pego gravando conversas de deputados, espalhou para a imprensa. Antes dele ser ministro, ele estava com a moral lá embaixo. Ele é persona não grata no Congresso. Persona não grata. Os deputados não gostam, não vão com a cara do Onyx, porque ele tem esse péssimo hábito de gravar as coisas. Agora, toda essa situação favorece muito o Centrão. Porque o Centrão ainda não recebeu toda a fatura pela eleição do Arthur Lira. Não recebeu. E o Centrão quer uma nova reforma ministerial. Como eu falei para vocês, a Casa Civil é alvo do Centrão. O grupo do Arthur Lira, do PL, deseja a Casa Civil, que hoje está na posse do Luiz Eduardo Ramos, que há umas 2 semanas teve o seu aniversário, celebrou lá no Ministério com um bolinho em tom de despedida. Mas olhem só essa notícia que saiu sobre a nomeação ao TCU. Ao TSE. Saiu essa reportagem e o Arthur Lira, que mandou o Luiz Miranda, foi esperto, falou assim, olha, se você tem prova, vai pra cima, coloca isso, pode botar a boca no trombone, não tem aí problema nenhum. O que aconteceu? O Bolsonaro nomeou a ex-advogada do Lula e ex-advogada do Arthur Lira como juíza substituta no TSE. Maria Cláudia Buccianeri se tornou favorita ao cargo após receber apoio público da Anajuri. O presidente Bolsonaro emitiu um decreto nomeando a advogada Maria Cláudia Buccianeri como ministra substituta do TSE. Ela era advogada do Arthur Lira. Será que é coincidência? Será que é coincidência que o Bolsonaro nomeou a advogada do Arthur Lira para ser substituta no TSE? Só coincidência? Acredito que não, né, pessoal? Porque quanto mais esses problemas acabam surgindo, mais fraco o Bolsonaro fica, mais cara também a fatura se torna. E outra, há, com toda essa história, um forte indício de prevaricação por parte do presidente da República. Um forte indício. Porque se Bolsonaro tomou conhecimento, como Luiz Miranda aparentemente mostrou que Bolsonaro tomou conhecimento desse esquema de corrupção, Bolsonaro tinha que ter denunciado, tinha que ter colocado, aberto um inquérito na Polícia Federal, e isso não foi aberto como a Folha de São Paulo mostrou hoje. Por todas essas razões, se for confirmada a corrupção na compra da Covaxin, que o governo não quer mais, quer rasgar o contrato, está com medo, se está tudo certo, porque não quer mais comprar. Estranho. Bolsonaro vai ter cometido crime de prevaricação. Fica mais difícil sustentar o impeachment. Sustentar uma não abertura de um pedido de impeachment. Porque junta a CPI, crime contra a humanidade, como está sendo mostrado, juntamente com corrupção,
na compra de vacinas, difícil. Difícil. Como foi falado, alguém vai sair preso nessa história, como a gente está falando aqui há muito tempo. Onix, Luiz Miranda, Bolsonaro, Nise Yamaguchi, façam suas apostas, mas Brasília está em chamas e o Centrão está só de olho, tirando tudo o que pode do Bolsonaro. Quando não tiver mais nada, o que sobrará a Bolsonaro? O cargo? Se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.